Ok. Um comerciante tem uma dívida de R$ 8.000. A cada mês essa dívida acumula juros de R$ 160. O comerciante não fez nenhum pagamento durante 4 meses. Qual o valor do total da dívida? Então aqui, ó, 4 meses, 160 por mês, então 160 vezes 4, 0, 6 vezes 4, 24, vai 2, 1 vezes 4, 4, mais 2, 6, R$ 640. Então, se ele tem R$ 8.000, mais os juros de 640, 8.000 mais 640, 8.640. Então, letra D na número 1. Vamos para a próxima. Questão 2. Uma gráfica. 5 impressoras iguais imprimem 6.400 cartões postais por dia. Se forem utilizadas 7 impressoras do mesmo tipo, quantos cartões postais serão impressos por dia? Bom, eu posso calcular quanto uma impressora faz por dia e depois eu calculo para 7 multiplicando por 7. Então, 6.400 dividido por 5 vezes 7. E também posso fazer uma regra de 3, que vai dar na mesma. Ó, 5 está para 6.400, assim como 7 está para x. Certo? Então, se aumenta o número de impressoras, se a gente faz a flechinha para aumento, vai aumentar também o número de cartões. Tá? Se aumenta o número de impressoras, aumenta o número de cartões. Então, são proporcionais, né? Então, a gente multiplica cruzando aqui, ó, 5 vezes x, fica 5x, igual a 7 vezes 6.400. Então, x igual 7 vezes 6.400 dividido por 5, tá? Em vez de multiplicar isso aqui por 7 e dividir por 5, eu vou dividir primeiro por 5, que eu acho mais fácil, depois multiplicar por 7. Então, se eu fizer 6.400 dividido por 5, vai dar 1, vai dar 5, sobra 1, baixa o 4, vai dar 2, 2 vezes 5, 10, sobra 4, baixa o 0, 40 dividido por 5 é 8, e 0 dividido por 5, né? 0, 1.280. Então eu pego agora 1.280, né? Dividir 6.400 por 5, agora é só fazer 7 vezes 1.280 e eu acho o resultado. Então 1.280 vezes 7, 0 vezes 7, 0, 8 vezes 7, 56, vai 5, 2 vezes 7, 14, mais 5, 19, vai 1, 1 vezes 7, 7, mais 1, 8. Então vai dar 8.960. A resposta é a letra C. Vamos para a próxima. Questão 3. Observe a figura abaixo. Tá aqui a figura. Qual a área dessa figura? Tá, então tem ali os valores. Então, para a gente calcular a área dessa figura, tem duas formas possíveis, tá? Uma delas eu dividir aqui, ó. Se eu dividir aqui ao meio, não está bem ao meio, né? Porque eu não estou usando régua, estou fazendo régua, estou usando a mão livre. E aí eu calculo, né? Aqui, digamos, se eu fizer uma reta aqui, né? Eu vejo, qual a distância daqui até aqui. Então, se daqui dessa ponta até aqui é 50, daqui até aqui vai ser 50 menos 22, tá? Porque até aqui tem 22, tá? Até aqui assim mais ou menos é 22. Então, fazendo 50 menos 22 dá 28. Então, até aqui é 28. Então, eu posso calcular essa área aqui, fazer 33 vezes 28 e somar com essa área aqui, que é 38 vezes 22. Tá? Para calcular a área é só multiplicar lado vezes lado quando é quadrado ou quando é retângulo, né? Um lado vezes o outro da área do retângulo. Qual seria a outra forma, que eu acho até que fica mais simples, a gente completa aqui, ó, como se essa figura fosse até aqui, ó, esse retângulo, certo? E aí, até aqui, ó, tem mais 5 centímetros, certo? Então eu calculo toda a área como se fosse 50 vezes 38, e depois eu faço 5 vezes 28 e desconto do total. Tá? Calculo a área de tudo isso aqui e depois eu desconto essa área aqui da figura e acho o valor da área. Tá? Vamos ver do primeiro jeito. Se eu fizer 33 vezes 28, quanto é que dá? 3 vezes 8, 24. 3 vezes 8, 24, mais 2, 26. 3 vezes 2, 6. Olha aqui, eu botei embaixo do 6. E 3 vezes 2, 6. Isso aqui vai dar
12 vai 1, 3, 6, 9. 924 mais 38 vezes 22. 38 vezes 22. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. 8 vezes 2, 16. Vai 1 de novo. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Somando dá 6, 7, 13. Vai 1. 836. Agora, se eu somar 924 mais 836. 924 mais 836 dá 10, vai 1, dá 6, 9 mais 8, 17. Então deu 1760, letra C. E se eu calcular do outro jeito? Qual que era o outro jeito mesmo? Fazendo 50 vezes 38 e depois diminuindo de 50 vezes 38 menos o valor de 28 vezes 5. Será que dá a mesma coisa? Vamos calcular aqui então. 50 vezes 38. 0 vezes 8, 0. 5 vezes 8, 40. 0 vezes 3, 0. 5 vezes 3, 15. 0, 0, 9, 1. Dá 1900. 1900 menos 28 vezes 5. 28 vezes 5. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 2 vezes 5, 10. 10 mais 4, 14. 140. 1900 menos 140. Corta. 8. 0 menos 0, 0. 10 menos 4, 6. 8 menos 1, 7. 1 menos nada, 1. 1760, viu? Deu o mesmo resultado. Vamos para a próxima. Questão 4. O gráfico abaixo mostra a quantidade de bebidas vendidas em porcentagem durante um dia em uma lanchonete. Ao todo foram 200 unidades vendidas. Bom, pessoal, aqui, ó, o total, então, 200 unidades. 200 unidades está para 100%. Tá? Eu vou calcular para por exemplo, aqui chá é 5%, tá? Tá bem pequeno aqui, mas é 5%. Eu posso dar uma ampliada aqui, ó. Que a foto não ficou muito boa, né? Então, tá? Chá é 5, café é 10, água é 11, refrigerante é 30 e suco é 38, tá? Tá meio mal aqui, mas é isso aí. Então, vou calcular aqui pro chá, que é 5, né? 5%. Então, x está para 5%, certo? Então, quanto é que é 5% de 200? Então, esses aqui são maiores, então também multiplicar cruzado, porque eles mantêm a proporção aqui, tá? Então, 200 vezes 5 e x vezes 100. Então, para fazer 100 vezes x, então fica 100x igual a 200 vezes 5. Então, x igual a 200 vezes 5 dividido por 100. Aí eu corto um zero aqui, corto um zero aqui, corto um zero aqui, corto um zero aqui. Vai ficar 2 dividido por 1 que dá 2, então 2 vezes 5. Então, x igual a 10. Então, 5% equivale a 10 unidades. É só ver o seguinte, se cada 1% vale 2 unidades, então é só procurar aqui, ó, a tabela que tem o dobro desses valores. Então, assim, ó, se chá é 5%, o dobro de 5 é 10, então tem 10 unidades de chá. Café tem 10%, então vai ter 20 unidades de café. Água, 11%. Então vai ter 22 unidades de água, o dobro de 11 é 22. Refrigerante, vou botar só R aqui. Refrigerante é 30% ou 36%? Não, é 30. Deixa eu ver que eu tenho. Vou dar uma olhada aqui, ó. No caderno aqui, ainda bem que eu tenho o caderno para olhar. É 36. 36%, o dobro de 36 é 72, certo? Tá? Quer fazer a conta? Ó, 36 mais 36, 6 mais 6, 12, vai 1. 1 mais 3, 4, mais 3, 7, tá? E suco, vou botar S aqui, é 38%. O dobro de 38 é 76, né? Ó, 16 vai 1, 7, 6, tá? Então 76 unidades. Agora é só procurar aqui nas respostas o que tiver aqui essas mesmas quantidades, ó. Então vamos olhar aqui, ó.
chá tem que ter 10. Então vamos ver qual dessas aqui tem chá com 10. Aqui chá é 11, então essa aqui já não valeu. Chá é 5, então também não fechou. Aqui chá é 10, ó, aqui fechou. Chá é 76, então aqui não fechou. Então, só olhando pelo chá já vi que é a letra C, tá? Vamos conferir? Água é 22, fechou. Café é 20? É 20, fechou. E refrigerante 72, suco 76. Então, tudo certo, ó. Refrigerante 72, suco 76, tá? Então tá, vamos para a próxima. Questão 5. Uma costureira vai trabalhar 8 horas por dia durante 15 dias para fazer os fardamentos de uma empresa. Se a costureira trabalhar 10 horas por dia, em quantos dias os fardamentos estarão prontos? Aqui, ó, eu faço o seguinte, ó. Quantas horas ela trabalha em 15 dias? 15 dias vezes 8 horas por dia. Então, eu sei o total de horas. Aí é só dividir por 10 horas por dia, eu sei quantos dias ela vai fazer. Tá? Então, 5 vezes 8, 40, vai 4, 1 vezes 8, 8, mais 4, 12, são 120 horas. 120 dividido por 10, é óbvio, né? Só cortar o zero fora aqui, né? Dá 12 dias, tá? Tá 12, ó, vira 12 dividido por 1. Eu podia escrever em forma de fração, ó, 120 por 10, corta, né? 12 por 1 é 12, tá? E se eu quiser armar a regra de 3, como é que fica? Então, 8 horas está para 15 dias, assim como 10 horas está para X dias. E aí aqui, ó, conforme aumenta a quantidade de horas, vai aumentar a quantidade de dias? Não, vai diminuir, vai estar ao contrário, tá? Aqui as flechinhas, tá? Tem gente que faz a flechinha do menor para o maior, tem gente que faz do maior para o menor. O que importa é que tu sempre mantenha assim, ó. Se eu fizer do menor para o maior, eu tenho que manter do outro lado também do menor para o maior. Se eu fizer o contrário, também vai ser o contrário, tá? Mas tem que sempre manter isso aqui. Quando isso aqui está invertido, eu tenho que inverter. Então vai ficar 8 para 10 vai ser igual a x para 15. Então tem que inverter, ó. X fica em cima e 15 embaixo. E aí eu posso multiplicar cruzado. 10 vezes x, 8 vezes 15. Então 10x igual a 8 vezes 15. 8 vezes 15 dá 120. Então 10x igual a 120. Eu já calculei aqui, ó. Então x igual a 120 dividido por 10, que dá 12. Então fechou 12 de qualquer jeito. Letra B. Certo? Então aqui eu calculei diretamente, aqui eu calculei fazendo a regra de 3. Então vocês podem escolher o método que vocês quiserem. Vamos para a próxima. Questão 6. Uma bicicleta custava R$ 1.260. Uma pessoa comprou a bicicleta à vista com desconto por R$ 1.008. Qual foi o percentual de desconto? Bom, eu vou descontar 1.260 de 1.008 e vou calcular quanto isso é a porcentagem, considerando 1.260 como 100%. Então, 1.260 menos 1.008, corta 5, 10 menos 8 dá 2, 5 menos 0 dá 5, 2 menos 0 dá 2, dá 252. Agora, 1.260 é 100%. Quanto é 252? É x%. Então, aqui, ó, esse é maior que esse e aqui também, né? Essa porcentagem vai ser menor que 100%. Multiplica cruzado de novo, né? Posso armar primeiro 1.260 está para 252, assim como 100 está para x. 1.260x igual 252 vezes 100. Posso passar isso aqui dividindo. X igual a 252. Já posso multiplicar, né? 25.200 dividido por 1.260. Corta um zero, corta um zero. E aí, como é que fica? 2.520 dividido por 126. Quantas vezes 126 cabe em 252? 126 mais de uma vez, né? Acho que cabe umas duas.
6 vezes 2, 12, vai 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, 1 vezes 2, 2, 252, ó, exatamente duas vezes. Então, vai dar 252, 252 menos 252 dá zero, baixa o zero, zero dividido por 126, zero. Então, dá 20. Então, x igual a 20. 20 o quê? 20%. Então, resposta letra B. Vamos para a próxima. Questão 7. Observe o recipiente que Lucas utilizou para colocar um líquido. Para encher o recipiente, Lucas precisará colocar mais quantos centímetros cúbicos desse líquido? Bom, quanto ele precisar colocar a mais, né? Tá? Mais. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu poderia calcular o volume de todo, né, o recipiente, diminuir o que já encheu e achar quanto falta. Mas eu posso olhar aqui, ó, as dimensões de quanto falta. Tá? Como é que se calcula volume? Largura, tem que multiplicar a largura, vezes o comprimento, vou abreviar, vezes profundidade, né? Ou altura, desculpa. Vezes a altura do recipiente, tá? A altura, tá? Então, largura vezes comprimento vezes a altura, né? Ou largura, profundidade e altura. Então, olhando aqui, ó, a largura é 42, tá? O comprimento ou profundidade é 20. Quanto vai ser a altura aqui? Quanto vai ter aqui, ó? Tá faltando a altura. Como é que eu calculo a altura? Bom, se desse lado aqui tem 25 até aqui, ó, e até aqui essa linha tem 15, ó, se até aqui tem 15, quanto é o pedaço que falta aqui? Se daqui até aqui é 25, daqui até aqui é 15, 25 menos 15 dá 10. Então, 10 centímetros tem aqui, ó. Então, a altura é 10. Se a altura desse lado é 10, aqui é 10, aqui é 10. Então, tem que fazer 42 vezes 20 vezes 10. Então, o volume desse recipiente vai ser 42 vezes 20 vezes 10. Tá? 42 vezes 20, 0,048. 840. 840 vezes 10. Bom, é só colocar um zero depois, né? Se quiser armar a conta, ó, vai ficar isso aqui tudo, ó. Né? Não tem necessidade, né? 8.400. Então, é só por aqui, ó, vai ter 8.400 centímetros cúbicos. Tá aqui, letra C. Certo? Acho que é o jeito mais simples de fazer isso aqui, é assim, tá? Mas se alguém tiver alguma outra ideia aí, pode também colocar aí nos comentários, né? Já que eu estou fazendo no YouTube. Deixa eu ver se eu liberei os comentários aqui. Não sei se eu liberei, mas enfim. Questão 8. Em uma escola há 600 estudantes matriculados, dos quais 80% estudam no ensino fundamental. Da quantidade de estudantes que estudam no ensino fundamental, 20% estão matriculados no nono ano. Qual o número de estudantes matriculados no nono ano? Então, vou calcular 80% de 600, tá? Eu não vou usar a regra de 3, porque eu já expliquei para vocês, ó, que para calcular 80% de 600, é só multiplicar 600 por 80%. 80 sobre 100, certo? Então, quando eu faço isso, ó, eu posso cortar aqui, ó, posso cortar um zero aqui, um zero aqui, um zero daqui, com um zero daqui, ou, enfim, podia trocar os dois zeros daqui com esses dois aqui, como queiram, né? Então, sobrou o quê? 60 vezes 8. 6 vezes 8, 48. Com um zero, 480. Tá pronto? Não. 480 é o quê? São os estudantes matriculados, né? Tá? No ensino fundamental. Ó, 80% estudam no ensino fundamental. Então, eu calculei 80% aqui, ó. Aqui é 80%, certo? Da quantidade de estudantes que estudam no ensino fundamental, 20% estão matriculados no nono ano. Então, desses que estão no ensino fundamental, 20 estão no nono ano. Então, tem que calcular 20% de 480. Então, 20% de 480. Como é que fica essa conta? Eu posso fazer 20 sobre 100 vezes 480 ou 480 vezes 20%. Tá?
Corta um zero aqui, com um zero aqui, corta um zero aqui, com um zero aqui. Ficou 48 vezes 2, que dá 96, né? 96 dividido por 1 dá 96. Então dá 96 estudantes. Resposta, letra B. Tranquilo, pessoal? Próxima, questão 9. Durante a resolução de um problema envolvendo o teorema de Pitágoras, Carlos encontrou como valor da hipotenusa o número real raiz de 30. Está aqui, raiz quadrada de 30. Está aqui o desenho do triângulo, a pessoa fica pensando, mas eu nem tive teorema de Pitágoras ainda, como é que eu vou resolver isso aqui? Vamos ler todo o problema. Ao calcular a raiz quadrada aproximada, Carlos percebeu que esse número é... Letra A, inteiro. B, natural. C, racional. D, irracional. Bom, é só eu saber se é inteiro, natural, racional ou irracional. Bom, vamos pensar o seguinte. O que é número inteiro? Por exemplo, menos 2, menos 1, 0, mais 1, que eu posso usar somente 1 sem o sinal, 2, 3, né? E aqui continua para cá e para cá. Pula sempre de 1 em 1. Raiz de 30 vai pular de 1 em 1? Não, né? Raiz de 30 não pula de 1 em 1. É natural? Bom, a gente considera o zero natural, né? Os negativos não são naturais. A gente considera o zero, apesar dele não ser, né? Mas a gente considera o zero natural. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também pula de 1 em 1, mas é só número positivo. Raiz de 30 é um número desse tipo aqui? Não. Outra coisa, racional. O que é um número racional? É uma fração que o número de cima e o número de baixo são números inteiros, tá? Então pode ser positivo ou negativo. Eu tenho como escrever raiz de 30 como uma fração em que o número de cima e o número de baixo sejam números inteiros? Por exemplo, assim, ó, 1/2 é um número racional. Eu tenho como escrever esse número raiz de 30 dessa forma aqui? Também não. Então só vai sobrar a opção irracional. Outra forma de pensar isso. Se eu decompor o número 30 por 2, dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Então, raiz de 30 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 3 vezes 5. Isso é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 5. Raiz de 2 é exata? Não, né? Raiz de 4 é exata. Raiz de 4 dá 2. Raiz de 3 é exata? Também não. Raiz de 9 é 3. É exata, mas raiz de 3 não. Raiz de 5 é exata? Também não. Então, raiz de 2 é irracional. Raiz de 3 é irracional. Raiz de 5 é irracional. Então, raiz de 30 só vai poder ser irracional. Tá? Porque não dá nenhum tipo desses números aqui, não vai dar inteiro, nem natural, nem racional. Certo? Então, essa é uma maneira de resolver esse problema aqui. Questão 10. Observe as retas abaixo. Elas estão divididas em segmentos de mesma medida. E os pontos P, Q, R e S representam respectivamente os números menos 3, menos raiz de 7, 5 quartos e raiz de 5. Bom, menos 3 é o P, menos raiz de 7 é o Q, o R é 5 quartos e raiz de 5 é o S. Então eu tenho que olhar aqui em primeiro lugar. O P, menos 3, é só olhar direto na reta. Vamos olhar as retas aqui. Então, aqui o Q é o menos 3, ó. Então a reta A já não é. Aqui o P é o menos 3. Então, vamos observar bem aqui, ó. A B pode ser. A C pode ser. E a D também pode ser, ó. Tá? Pode ser uma dessas três aqui. Vamos ver o próximo número. Menos raiz de 7. Vamos pensar aqui, ó. Menos raiz de 7. Raiz de 7 não é exato, né? Então tem que pensar. Qual o número maior que 7 que tem raiz exata? É o 9. Raiz de 9 é 3. Qual o número abaixo da raiz de 7 que tem raiz exata? Deixa eu ver. 9. O 4, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Então, raiz de 7 vai ser uma raiz entre 2 e 3. Só que tem um detalhe. Como é menos raiz de 7, aqui vai ser menos raiz de 4. Então, vai estar entre menos 2 e menos 3. Quais os números que eu tenho entre menos 2 e menos 3, tá? Esse vai ser o número representado pela letra Q, né? Então, olha aqui nessas retas aqui, ó. A já não é. Eu tenho a reta B e tenho a reta C, que está entre menos 2 e menos 3.
E aqui na reta D, ó, Q passou, ó, tá? Tá aqui, ó. Tá entre menos 13 e menos 4. Menos 4 estaria para cá, né? Se eu continuasse essa reta para cá. Então, Q estaria entre menos 13 e menos 4. Então, agora eu eliminei a reta D. Então, a D também não pode ser. Então, a reta D. Sobrou essas duas retas, ó. Eu tenho Q entre menos 2 e menos 3. E tenho Q entre menos 2 e menos 3. Tá? Vamos ver o número R agora. 5 quartos. Bom, eu tenho duas maneiras. O R é 5 quartos. Eu tenho duas maneiras de pensar isso, esse número. Eu posso pensar o seguinte, ó, 5 quartos é a mesma coisa que 4 quartos mais 1 quarto, certo? 4 quartos é um inteiro. 1 inteiro mais 1 quarto é 1 inteiro e 1 quarto. Tá? Então eu vou pensar o seguinte, ó, o que é 1 quarto de um número? Por exemplo, eu vou pegar a reta B aqui, ó, entre 0 e 1 a metade aqui, 1 quarto é metade da metade. Tá? Então se eu tivesse só 1 quarto seria ali, ó, 1 quarto da reta, certo? Tudo bem? Então 1 e 1 quarto é 1 mais um pedacinho assim, certo? Quais retas eu tenho 1 e mais um pedacinho? Bom, seria aqui, ó. Esse aqui é o metade, 1 quarto seria aqui. Então a reta B provavelmente não é, ó. Na reta A até tem, mas só que como o ponto P aqui está errado, ó, ponto Q, não pode ser reta A. Então tem que procurar outra reta. Olha aqui, ó, a reta C. Ó, tá aproximadamente 1 quarto depois do 1. Eu também posso pensar em decimal, tá? Eu poderia fazer o seguinte, ó, pegar 5 e dividir por 4. Vai dar 1. 1 vezes 4, 4. 5 menos 1 dá 1. Baixa o zero, né? 10 décimos dividido por 4, né? 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8 dá 2. Baixa o zero, centésimos, né? 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Tá? Eu posso pensar em 1,25. Tá? 0,25 também é 1 quarto, tá? Então parece aqui que a reta é a reta C. Vamos ver o último número. Raiz de 5. Raiz de 5 eu posso pensar da mesma forma, né? Qual o número maior que 5 tem raiz exata? Deixa eu ver. 7, 8, 9. Raiz de 9 é 3. E abaixo de 5, raiz de 4 é 2. Então vai ser 2, um número entre 2 e 3. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho na reta B, a reta C e aqui na reta D. Só que na D está mais perto de 3, só que o 5 ele é um número maior, ele é maior que 4, mas ele está mais próximo do 4 do que do 9, tá? Então aqui, ó, a reta, na reta, né, o ponto S, né, que seria a raiz de 5, né? Aqui é o ponto S, né? Tá? Ele está mais próximo do 4 do que do 9. Então eu vou olhar aqui, ó. O S aqui está mais próximo de 2, né? Que é a raiz quadrada de 4, né? Do que a raiz quadrada de 9, que é 3. E aqui, ó, nessa última reta, ele está mais próximo do 3. Então, provavelmente, esse ponto, ó, a única reta que fecha os 4 pontos é a reta da letra C, tá? Ponto S aqui é 2 e um pouquinho, mais perto do 2 do que do 3, né? O ponto R está mais ou menos 1 quarto depois do 1 aqui, 1 e 1 quarto, mais ou menos, ou 1,25. O ponto Q entre menos 2 e menos 3. E o ponto P é o menos 3. Tá? Então, fechou aqui a única reta, a letra C. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima. Questão 11. Um reservatório de água com a forma de um paralelepípedo mede 3,5 metros de comprimento, 2 metros de largura e 1,4 metros de altura. Quantos litros de água são necessários para encher esse reservatório de água? Essa aqui confunde um pouco se a gente calcular em metros, né? Porque metro para litros às vezes confunde um pouco. Eu posso pensar o seguinte, quanto é 1 metro cúbico? Como está tudo aqui em metros, se eu multiplicar vezes metro, né? Volume, lembra? Comprimento vezes largura vezes altura, tá? Tem que multiplicar esses três. Comprimento vezes largura vezes altura, tá? Ou largura, profundidade, altura, enfim. Às vezes mudam os nomes, mas a gente sabe que são três dimensões, tá? Então sempre tem que ser multiplicar esses três.
Então, metro vezes metro vezes metro vai dar metro cúbico. Quanto é um metro cúbico de água? É 1000 litros. Um metro cúbico, eu tenho que saber que um metro cúbico é 1000 litros, tá? Ou, e se eu transformar isso aqui para centímetro? Quanto é um litro de água? Um litro de água é 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros. Isso dá 1000 centímetros cúbicos. Isso é um litro. Um litro é 1000 centímetros cúbicos. Então, se eu transformar isso aqui para se eu transformar para centímetros, eu vou ter a resposta em centímetros cúbicos. Então, para calcular em litros, depois eu vou ter que dividir por 1000, tá? Se eu calcular em centímetros cúbicos, eu vou dividir por 1000. E se eu calcular do jeito que está aqui, eu vou ter que multiplicar por 1000, porque um metro cúbico é 1000 litros. Então, para mim saber quanto vai dar em litros, eu tenho que fazer vezes 1000 para saber quanto vai dar em litros. Que é o jeito que eu acho mais fácil, tá? Eu calculei da outra forma, ficou um número bem grande. Então, eu acho que é melhor calcular aqui, ó, sabendo que um metro cúbico é 1000 litros. Então, o que eu faço? 3,5 vezes 2 vezes 1,4. Muito fácil calcular, né? 3,5 vezes 2 é 7. Tudo bem? Vezes 1,4. Se alguém está com dúvida aqui, ó, fazer a continha aqui, vamos fazer de outra cor. Ó, 3,5 vezes 2. 5 vezes 2, 10, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, 7,0, tá? Vamos calcular aqui 7 vezes 1,4. Então aqui, 7 vezes 1,4. 7 vezes 4, 28. Vai 2. Era melhor até escrever assim, ó, 1,4 vezes 7, porque tem mais algarismo aqui do que no 7, né? 7 vezes 4, 28. Vai 2. 1 vezes 7, 7. Mais 2, 9. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Dá 9,8 metros cúbicos. Para achar em litros, 9,8 vezes 1000. 9,8 vezes 1000. Então vai dar 9, 8, seguido de quantos zeros? Então olha aqui, ó. 1, 2, 3. Então aqui, ó, a primeira casa seria 8, né? 2, 3. Então acrescento 2 zeros ali depois do 8. 9.800, né? Ah, mas será que é isso mesmo? Só pensar o seguinte, quanto é que é 9 vezes 1000? 9.000. Ah, então tá, então 9.800. Tá, também pode pensar assim, então letra D aqui é a resposta. Tá? Espero que vocês tenham entendido isso. Vamos para a próxima. Questão 12. Uma editora fez impressão de 1.800 exemplares de um livro de romance. Foram vendidos 2/5 dessa quantidade para uma livraria. Cada livro custou R$ 18,50. Quanto a editora arrecadou com a venda desses livros para a livraria? Então, eu tenho que calcular 2/5 de 1.800 exemplares. Como é que eu faço isso? 1.800 vezes 2/5. Ou 2/5 vezes 1.800, que dá na mesma, tá? Bom, 18 vezes 2 é 36. Então, 1.800 vezes 2 dá 3.600. Dividido por 5. 3.600 dividido por 5. 7 vezes 5, 35. Sobra 1, baixa o 0, 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10. Baixa o 0, 0 dividido por 5 dá 0, 720. Isso aqui dá 720. Então foram vendidos 720 livros. Cada livro custou R$18,50. Então, agora é só fazer 720 vezes 18,50. 18,50 eu posso cortar esse último zero e botar como 18,5 para ficar mais fácil, tá? Ou posso botar 18,5 em cima e 720 embaixo, como vocês quiserem, tá? Eu acho mais fácil tirar esse último zero aqui, ó, do 50, para diminuir um algarismo aqui depois na hora de multiplicar, tá? Então, 0 vezes 5, 0, 2 vezes 5, 10, vai 1, 7 vezes 5, 35, mais 1, 36. 0 vezes 8, 0.
2 vezes 8, 16, vai 1, 7 vezes 8, 56, mais 1, 57. 0 vezes 1, 0. 2 vezes 1, 2. 7 vezes 1, 7. Somando isso aqui tudo, 0, 0, 12, vai 1, 1 mais 4. 1 mais 3, 4, desculpa. 4 mais 7, 11, mais 2, 13. Vai 1. Mais 5, 6, mais 7, 13. Cortando uma casa decimal fora, deu 13.320. 13.320. Certo? Então, a editora arrecadou 13.320 com a venda desses livros. Questão 13. As medidas dos comprimentos de dois lados de um triângulo são 4 e 6 centímetros. Qual é o maior número inteiro que pode ser a medida do comprimento do terceiro lado desse triângulo? Bom, não fala que é um triângulo retângulo, tá? Fala só que é um triângulo. Então, se é um triângulo qualquer, eu posso pensar o seguinte. Bom, tem uma reta aqui que mede 4 centímetros, vamos supor. E essa aqui mede 6. 4 e 6. Se eu deixar as duas alinhadas, forma uma reta, isso aqui não forma triângulo. Então, esse comprimento somando 4 com 6 é 10, né? 4 mais 6 é 10. Então, eu tenho que ter um comprimento menor que a soma de 4 com 6, né? Tipo, eu tenho que ter um mínimo de inclinação, digamos que aqui é 4, aqui é 6, e aqui vai ser outra parte do triângulo. Então, qual o maior número que pode ter desse lado aqui? 6, 8, 9, 11 não é, né? 11 passou de 4 e 6, não tem como ter um triângulo com os lados 4 e 6 e o outro lado ser 11, né? Não tem como, não fecha o triângulo. Então vai ter que ser 9, tá? Consigo fazer 9 e ter um lado com 4 e com 6. Certo? Porque é mais raciocínio lógico ah, do que fazer um cálculo, né? Tá, vamos para a próxima. Questão 14. Tem que só resolver a expressão. Ó. Qual o resultado da expressão abaixo? Então, menos 15 mais 2, menos 2 ao cubo, mais 8, menos 3 vezes menos 4. Então, a potenciação vem primeiro e posso resolver também a multiplicação aqui, ó. Então, menos 15 mais menos 2 ao cubo, base negativa expoente ímpar dá negativo, vai dar menos, 2 ao cubo é 2, vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, menos 8, mais 8, menos 3 vezes menos 4, menos com menos dá mais 12. Vamos eliminar esse parênteses aqui, ó. Menos 15 mais menos 8 fica menos 8, mais 8, mais 12. Menos 8 mais 8, corta porque dá zero, então sobra menos 15 mais 12. Qual que tem módulo maior? Menos 15. 15 menos 12 é 3. Como o módulo maior é do negativo, menos 3. Resposta letra B. Questão 15. Observe o triângulo. Qual a medida do ângulo externo x desse triângulo? Então a gente olha aqui, as somas dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus, tá? Então 65 mais 40 mais esse ângulo aqui tem que dar 180. Então eu posso fazer 65 mais 40. 5, 6 mais 4, 10. 180 menos 105 dá 7, 10, 5, 7, 0. 75. Então esse ângulo aqui é 75 graus, tá? E aqui, ó, como aqui é uma reta, aqui, ó, aqui é o quanto falta para completar 180, lembram? Se eu tenho aqui, ó, digamos, daqui até aqui, ó, a volta completa é 360, certo? 360 graus. Até a metade é 180 graus. E se eu fizesse só até aqui, ó, 90 graus, tá? Tanto é que aqui, ó, cada quadrante tem 90 graus, ó. 90 graus aqui, aqui tem 90, 90, 90, lembram? Tá? Então, quanto falta aqui? Acabei de calcular, né? 180 menos 105, 75. Então, 105 mais 75 dá 180. Então, x vai ser 105 graus. Tá? Então, letra B, a resposta. Certo?
Tudo bem? Tá? 105 mais 75 dá 180 aqui, essa volta aqui, ó. Tudo isso aqui dá 180. Certo? Questão 16. A praça de um bairro foi construída com formato retangular e possui 18,5 metros de largura e 32 de comprimento. Uma pessoa que dá 8 voltas completas nessa praça percorre... Bom, se é um retângulo, vamos supor que seja assim esse retângulo. Aqui é 18,5. Se aqui é 18,5, aqui também é 18,5. E tem 32 de comprimento. Se aqui é 32, aqui é 32. Então, para calcular o perímetro desse retângulo, eu faço 32 vezes 2 e 18,5 vezes 2. Ou 32 mais 32 dá 64. 18,5 mais 18,5 dá 10, vai 1, 17, vai 1, 37. Então, 64 mais 37, 4 mais 7, 11, 1 mais 6, 7 mais 3, 10, 101. Tá? Então, o perímetro dessa praça é 101 metros. Ah, só marcar aqui? Não, por quê? A pessoa dá 8 voltas. Ó, tem que ler todo o problema, presta atenção. Tá? Então, se a pessoa dá 8 voltas completas nessa praça, ela vai percorrer quantos metros? 8 vezes 101. Então, eu vou ter que pegar 101 e multiplicar por 8. 1 vezes 8, 8. 0 vezes 8, 0. 8 vezes 1, 8. 808 metros. Letra D. Tá? Então não esqueçam de ler o problema sempre. Vamos para a próxima. 17. Em uma fábrica de peças para motocicletas, 5 funcionários produzem uma determinada quantidade de peças em 16 dias. Se forem contratados mais 3 funcionários para trabalharem no mesmo ritmo que os outros, em quantos dias produzirão a mesma quantidade de peças? Então, 5 produzem tantas peças em 16 dias. Se forem contratados mais 3 funcionários, então vão ser 8, né? 5 mais 3 é 8. Se forem contratados 8 funcionários, vão produzir X quantidade de peças. Tá? Então, se eu tenho mais funcionários, aumento o número de funcionários, eu vou diminuir o número de dias. Tá? Então, aqui vai ser menor que esse. Tá? De novo, uma regra de 3 que está invertida, né? Então, 5 está para 8, assim como x estará para 16. Eu tenho que desinverter na hora de multiplicar, tá? Então, fica assim, tá? Então, 8x igual 5 vezes 16. Ou x igual a 5 vezes 16 sobre 8. Corta. X igual, 16 dividido por 8 é 2, né? 5 vezes 2 dá 10. Tá? Então, se esses funcionários produzirem no mesmo ritmo que os outros, vai ser produzido em 10 dias, tá? Diminui o número de dias, certo? Tem 3 funcionários a mais que trabalham no mesmo ritmo dos outros 5, então diminui a quantidade de dias. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. Questão 18. Joana é cozinheira e foi contratada para fazer o almoço de confraternização dos funcionários de uma empresa. Ela comprou 28 quilos de carne bovina, 12 quilos de peito de frango. Cada quilograma de carne bovina custou R$ 36,50 e cada quilograma de peito de frango R$ 17,20. Quanto Joana pagou ao todo? Essa é meio fácil, né? Então, 28 quilos a 36,50, tem que fazer 36,50 vezes 28. Depois eu vou fazer 12 de frango, é 17,20. Então, 17,20 vezes 12. E depois eu somo o total. 0 vezes 8, 0. 5 vezes 8, 40, vai 4. 6 vezes 8, 48. 48 mais 4, 52. 3 vezes 8, 24. 24 mais 5, 29.
0 vezes 2, 0. 5 vezes 2, 10, vai 1. 6 vezes 2, 12. 12 mais 1, 13, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 0, 0, 2, 9 mais 3, 12, vai 1, 10. Então aqui deu 1022, tá? Só de carne. Vamos ver de frango agora. 0 vezes 2, 0, 2 vezes 2, 4, 7 vezes 2, 14, vai 1, 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. 0 vezes 1, 0, 2 vezes 1, 2, 7 vezes 1, 7, 1 vezes 1, 1. Somando, 0, 4, 6, 10, 2. Então, duas casas decimais, 206,40. Somando, 1022 com 206,40, 0, 4, 8, 2, 2, 1. 1228,40. Letra B. Questão 17. 19, né? Essa aqui era 18. 19. Em uma receita para fazer biscoitos de polvilho são necessários 75 ml de óleo para cada 250 gramas de polvilho azedo. Qual a quantidade de óleo que deve ser utilizada para 3.000 gramas de polvilho azedo? Ah, essa aqui também está bem fácil. Dá para fazer regra de 3, dá para fazer direto. Vamos ver com regra de 3 como é que fica. 75 ml, 250 gramas. X ml, 3.000 gramas. Certo? Então, X vai ser maior que 75, assim como 3.000 é maior que 250. Estou apontando do maior para o menor. Tá? Então, se eu multiplicar aqui cruzado, 250x igual a 75 vezes 3.000. Então, vou fazer o seguinte, vou escrever assim, ó, x igual a 75 vezes 3.000 sobre 250, para ver o que eu consigo cortar aqui, né? Posso cortar um zero com um zero. 75 dividido por 25 dá 3, tá? Então, sobra 3 vezes 300, que dá 900. Então, 900 ml. Teria outra maneira de fazer isso? Teria, né? 250 gramas é 1/4 de 1.000, né? 3.000 é 3 vezes, né? Então, eu tenho, para cada 1.000 eu tenho 4 vezes. 4 vezes 3, 12, tá? Então, tá 12 vezes. Então, para cada 250 eu tenho, deixa eu ver, cabe 12 vezes 250 em 3.000. É, então vai ser 12 vezes maior que 75. Então, eu vou fazer 75 vezes 12 para ver se fecha esse meu raciocínio, né? 5 vezes 2, 10, vai 1. 7 vezes 2, 14, mais 1, 15. 1 vezes 5, 5 vezes 1, 5, 7 vezes 1, 7. Somando, 0, 10, vai 1, 900. Ó. Fechou também. Eu posso ver quantas vezes 300 é maior que 250. E depois, ó, é 3.000 dividido por 250 dá 12, tá? Vezes 65 vai dar também 900 ml, tá? Esse foi o meu raciocínio aqui, tá? Sem pensar em regra de 3. Certo? Então, vocês têm mais de uma maneira de fazer aí. Questão 20. O aluguel de um ponto comercial no centro da cidade custava R$ 1.860. No início do ano, o valor do aluguel teve um acréscimo de 15%. Qual o valor atual do aluguel nesse ponto comercial após esse aumento? Bom, se aumentou 15%, eu recomendo usar aquele cálculo que eu faço direto da porcentagem, para a gente não perder tempo fazendo regra de 3. Só fazer 1.860 vezes 15 sobre 100, tá? Que é 15%. Aí já corta um zero aqui e corta um zero aqui. E ficou 186 vezes 15 dividido por 10. Bom, vamos fazer a conta aqui, ó. 186 vezes 15. 5 vezes 6,
30. 8 vezes 5, 40. Mais 3, 43. Vai 4. 1 vezes 5, 5. Mais 4, 9. 6 vezes 1, 6. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 1, 1. Somando dá 0, 9, 17, vai 1, 2.790. 2.790 dividido por 10, corta um zero, dá R$ 279, né? O aumento. Então aqui, ó, letra A, R$ 279. Não, R$ 279 é o aumento, mas e qual o valor do aluguel após o aumento? Vai ser 1.860 mais 279. 0 mais 9, 9. 6 mais 7, 13. Vai 1. 1 mais 8, 9. Mais 2, 11. 1 mais 1, 2. 2.139. Tudo bem? Questão 21. Essa é mais fácil, né? Observe o objeto composto por cubos de madeira. Qual figura mostra a vista de cima desse objeto? Então tem aqui as opções, né? Qual a opção que eu vou escolher? Bom, é só olhar assim, ó. Se eu estou olhando de cima, ó, o que que eu vou ver aqui? Ó? Vou ver um quadrado, ou um retângulo, enfim. Ó, tem um retângulo que é esse aqui, tá? Aí vai ter um outro retângulo aqui embaixo, ó. Vamos chamar esse aqui de 1. Então, digamos que aqui seja o 1. Se eu tivesse desenhado 1 em cima dele, né? Aqui é o 2 e aqui o 3. Então, eu vou ter o 1 olhando de cima, o 2 do lado e aqui o 3. Aí aqui, ó, do lado 1, 2 e 3, já que eu fiz assim, né, nesse sentido aqui, aqui vai ser o 4 e aqui o 5. Então, o 4 do lado do 1, aqui seria o 4, e embaixo do 4 e do lado do 2 seria o 5. Tá? Ah, poderia ter feito 1, 2, 3, 4, 5 também. Enfim, você sempre tem que manter a coerência. Então, olhando de cima, ficaria assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Qual figura corresponde isso aqui? Ó, letra B, né? Ele poderia estar de lado, poderia estar virado, mas enfim, tem que ter 5, né? Já começa que tem que ter 5. Não precisaria nem ver a forma, né? Porque, ó, 1, 2, 3, 4. Não tem como ser esse. Olha só a letra C. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o único que tem 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Letra B. Tudo bem, pessoal? Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. E eu vou encerrar por aqui esse vídeo. Muito obrigado pela atenção.